todos bem-vindos mais uma vez à União Municipal Espírita de Petrópolis para mais uma noite de estudos do Evangelho do Cristo. Que possamos ter uma noite de paz, uma noite tranquila, procurando nos concentrarmos nos estudos que serão aqui apresentados. Sabemos que todos nós temos nossos problemas, nossas dificuldades, mas vamos procurar, nesses instantes que aqui estaremos, deixá-los fora desse ambiente para que possamos aproveitar ao máximo. Nós vamos ler uma página do livro Sinal Verde, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Na assistência social. Aproximar-se do assistido, encontrando nele uma criatura humana, tão humana e tão digna de estima quanto os nossos entes mais caros. Em tempo algum, agir sobrepondo instruções profissionais aos princípios da caridade genuína. Amparar sem alardear superioridade. Compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie, perante Deus e diante uns dos outros. Colocar-nos na situação difícil de quem recebe socorro. Dar atenção à fala dos companheiros em privação, ouvindo-os com afetuosa paciência, sem fazer simultaneamente outra coisa e sem interrompê-los com indagações descabidas. Calar toda observação desapiedada ou deprimente diante dos que sofrem, tanto quanto sabemos silenciar sarcasmo e azedume junto das criaturas amadas. Confortar os necessitados sem exigir-lhes mudanças imediatas. Ajudar os assistidos a serem independentes de nós. Respeitar as ideias e opiniões de quantos pretendemos auxiliar. Nunca subordinar a prestação de serviço ou benefício à aceitação dos pontos de vista que nos sejam pessoais. Conservar discrição e respeito ao lado dos companheiros em pauperismo ou sofrimento. Aqui está apagada uma palavra. Mais traçado. Não, nem traçado. Conservar discrição e respeito ao lado dos companheiros em pauperismo ou sofrimento. Nem traçar comentários desprimorosos em torno deles, quando a visita for encerrada. Então, meus irmãos, vamos aproveitar então esses instantes e levarmos os nossos pensamentos ao Mestre Jesus, agradecendo pela sua companhia, pelo seu amor, pelo seu carinho por cada um de nós. Agradecendo também por estarmos aqui, nesta casa de amor, buscando, Senhor, através do Teu Evangelho, a nossa melhora, o nosso crescimento, a nossa evolução. Que procuremos aqui, Senhor, através dos Teus ensinamentos, buscarmos a nossa transformação, buscarmos ser pessoas melhores no decorrer de nossos dias, enfrentando e vencendo os problemas, as dificuldades e tendo a certeza sempre de que dias melhores virão. Que Tu possas abençoar a todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Os nomes que foram anotados e colocados ali na cesta, e também a nossa irmã Daniela, que irá nos trazer os estudos da noite. Que ela seja amparada e assistida, para que tudo transcorra na santa paz. Obrigado, Senhor. Que tenhamos uma noite de muita paz e de muito amor. Que
seja graças a Deus. Bom, meus irmãos, a Dani hoje vai nos trazer a parábola do filho pródigo. Boa noite a todos. Que bom que conseguimos estar aqui, né, depois da chuva de hoje e até do friozinho que chegou. Essa parábola provavelmente é conhecida de todos. E até o Alexandre, há 2 semanas, quando falou de orgulho e egoísmo, falou dela, porque ela trata também disso. Mas a gente sabe também que todo o ensinamento de Jesus, ele pode ser explorado praticamente infinitamente. E eu gostaria que hoje a gente se propusesse a fazer isso, a olhar a parábola como se a gente nunca tivesse escutado e ver de que forma todos nós podemos colher o ensinamento, os ensinamentos que ela nos traz. Bom, a primeira coisa é a gente pensar no contexto em que essa parábola foi dita. Porque Jesus, quando a gente afirma que ele é nosso modelo e guia, e quando os apóstolos o chamavam de mestre, nada disso é à toa. Então a gente está falando aqui de um professor que é modelo e guia porque a sua prática de vida corresponde aos ensinamentos teóricos que ele traz. Então, a coerência desse ser é indiscutível para a gente. Quando ele vai proferir essa parábola do filho pródigo, ele, na verdade, falou 3 parábolas. Essa é a terceira. E o contexto é qual? O evangelista Lucas, no capítulo 15, vai explicar essa história todinha para a gente. Vamos lembrar que Lucas não conheceu Jesus, o evangelho de Lucas é um evangelho de um cunho muito amoroso, porque foi dito por Maria a ele, né? E no evangelho de Lucas, ele diz para a gente assim: estavam se aproximando dele, e dele é Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Só que o que tinha acontecido? Por que Jesus está ali e dele estão se aproximando os publicanos e os pecadores? Jesus está ali porque ele tinha ido à casa de fariseus para se alimentar. Isso não é uma coisa tão difícil de acontecer. Se a gente se lembrar da grande passagem de Zaqueu, quando Zaqueu está sobre a árvore, né, ou sicômoro, Jesus diz a ele: olha, eu hoje vou lá na tua casa, eu vou jantar lá, vou comer lá com vocês. Então isso não é um hábito muito raro para Jesus. Era raro na época para as pessoas, porque não era comum. Sabe hoje quando a gente vai num restaurante, não tem lugar e as pessoas dividem a mesa? Isso não era uma coisa comum. Comer junto era algo que representava uma relação mais íntima. Então, Jesus está na casa de fariseus e aí eles começam a observar isso, que estavam se aproximando de Jesus, os publicanos e pecadores, para ouvi-lo, para ouvir Jesus. E aí, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este acolhe pecadores e come com eles. E a gente entende o sentido pejorativo de dizer isso, né? Come com eles, porque eu acabei de explicar para vocês, né? Isso seria algo que demonstraria uma relação mais próxima. Bom, quando a gente olha isso aqui, eu de propósito grifei algumas palavras. Essa parábola do filho pródigo, ela não consta do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas esses termos constam. Quando a gente abre o Evangelho, lá no início, né, do que a gente chama de notícias históricas, na introdução, vem toda a explicação.
Então, os fariseus eram os chamados doutores da lei, eles que criaram as sinagogas, eles eram os grandes, eles sabiam toda a lei de Deus, né? E, como a gente diz, eles guardavam a lei. Então, eles eram os doutores mesmo sobre aquele assunto, eles sabiam toda a teoria daquele assunto. Mas esse termo fariseu, ele quer dizer separado, segregado, nesse sentido mesmo, né? Eu sei, mas ninguém sabe. É mais ou menos assim. Então eu sou o melhor, né? Os escribas também conheciam a lei e eles tinham essa função de transmitir essa lei aos mais leigos, ao povo. Então aqui a gente está falando de dois grupos, fariseus e escribas, todos judeus, né? Que conheciam a lei de Deus. E estudavam a lei, discutiam a lei, se juntavam para conversar sobre a lei. Os publicanos também eram judeus, mas eram o que para os judeus havia de pior no domínio romano. Por quê? Porque os romanos dominavam aquelas áreas todas ali da Palestina e eles coletavam impostos. E quem coletava os impostos? Os judeus chamados publicanos. É como se eles fossem os grandes traidores, porque eles eram judeus, mas estavam servindo os romanos. E alguns acabavam também sendo desonestos, né? E ainda usavam aquilo para também enriquecer. Mateus era publicano, Zaqueu era publicano. Então, Jesus, ele lidava com essas pessoas. Mas isso, para os judeus, e especialmente para os fariseus e para os escribas, era um grande problema. E ali, pecadores. Então, para os fariseus e para os escribas, os pecadores eram aqueles que não conheciam a lei, que não seguiam a lei. Porque a gente tem que pensar sempre no que eu falei no início, né? Jesus era a coerência em pessoa, porque ele era o mesmo na teoria e na prática. E essa é a condução que a gente tem que fazer para entender aqui como é que Jesus fala essa parábola e as outras duas, né, que eu comentei que são 3. Então eles murmuram, que feio, né? Eles ficam murmurando. E aí eles falam isso. Acolhe pecadores e come com eles. E Jesus ouviu. E Jesus podia ter dito o quê? Quem são vocês? Né? Se fosse a gente, no nosso nível de evolução, a gente iria, na mesma hora, querer fazer o quê? Querer dar uma lição de moral. Essa é a expressão que o espírita deve tirar do seu vocabulário e da sua vida. É a pior coisa que a gente pode fazer. E a gente acha que quando a gente tem determinado conhecimento, é como se a gente ganhasse o quilate para poder dar uma lição de moral na outra pessoa e dizer com quem você acha que você está falando. Mas quem é cristão realmente lembra que Jesus é modelo e guia e que Jesus nunca deu lição de moral. O que ele fez? Ele ouviu isso e ensinou. Ele dá o ensinamento da maneira mais amorosa, mais firme, e esse é o grande educador, que ele é firme, mas ele é amoroso, porque ele não quer dar lição de moral, ele quer que o outro aprenda, ele quer conquistar, ele quer trazer, ele não quer segregar, ele não quer dizer o seguinte, eu sei, você não sabe, ele quer dizer, vamos olhar comigo, sob uma outra perspectiva, quem sabe você muda a sua opinião. Esse é o amoroso, esse é o educador. E aí ele vai falar 3 parábolas. Ele ouve e fala 3 parábolas. A da ovelha perdida, a da dracma perdida, e ele conclui com a parábola do filho pródigo, e como eu disse, todas estão no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Né? E só para concluir aqui, né? Enquanto para os fariseus e escribas, os pecadores eram aqueles que não seguiam a lei, que não entendiam a lei, para Jesus, o pecador é o frágil,
que, por ignorância, acaba fazendo mal ao seu irmão, acaba julgando. Para ele, todos eles eram doentes, todos ali. E aí a gente lembra que, inclusive, quando ele está se alimentando na casa de Zaqueu, os fariseus fizeram os comentários a respeito disso. Mas como é que ele está comendo na casa de um publicano? E aí o que Jesus diz? Os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Então ele já havia, naquele momento, falado sobre isso. Ele já tinha dado esse sinal a respeito do que ele veio fazer aqui, né? Naquele período. Muito bem, então vamos ver a parábola da ovelha perdida. E aí Jesus começa a falar. Qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas, aí vamos só dar uma pausinha aqui. Vamos lembrar que ele está falando para aquela época, né? Muitas pessoas ali ouvindo, e muitas simples, pessoas ali do povo também, pessoas que lidam com os animais, que lidavam com os animais, pessoas daquele ambiente rural. Então ele vai falar, essa é uma outra característica de Jesus que é muito importante, que é saber como falar para ser entendido. Porque o grande conhecedor, ele não usa o seu conhecimento para aumentar uma hierarquia, no sentido de uma distância entre quem sabe e quem não sabe. O que conhece faz o quê? Qual é a linguagem que eu vou falar de maneira que ele vai me entender? Senão aquilo se perde, o conhecimento virou para nada. E aí ele começa: qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la? Talvez a gente aqui dissesse: mas eu já tenho 99. Então, se uma foi, mas é Jesus. Encontrando-a, alegre, a coloca sobre os seus ombros e, após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Então, ele está passando para a gente um ensinamento de que, mesmo que uma ovelha se perca, o que traz a alegria ao pastor é reunir novamente as 100. É ir em busca daquela que está perdida e reencontrá-la. Eu sei que eu estou falando aqui o óbvio, mas é para a gente pensar. Vamos pensar. Lembrando do contexto em que Jesus disse isso. Então, Jesus disse isso lá naquela refeição, junto com os fariseus, escribas, publicanos e outros seres. E aí todo mundo entendeu. Será? Vamos ver. Eu vos digo que desse modo haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm necessidade de arrependimento. E a gente poderia pensar aqui essa necessidade como até a consciência. Ter a consciência de que precisamos nos arrepender é muito diferente de acharmos que nunca precisamos nos arrepender, como se fôssemos perfeitos, como se nunca a gente fizesse mal a ninguém. Então aqui ele coloca dessa maneira. Então, aquele que agiu mal e se arrependeu é o que voltou. E se ele voltou, olha a alegria que ele traz a Deus, né? Que ele coloca aqui a alegria no céu. Eu imagino que todo mundo já se olhou meio assim, né? Mas Jesus continua. E ele fala a parábola da dracma perdida, que é uma antiga moeda de prata. Bom, ele já atendeu ali a população rural, agora ele vai atender a população que lida ali com o dinheiro. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se
não acende uma candeia, né? Uma espécie de lamparina, varre a casa e procura diligentemente até que encontre. E ao encontrá-la, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Então é o mesmo sentido. É o mesmo sentido. Ali era a ovelha, aqui a dracma, alguém tinha que procurar, procura, encontra e fica muito feliz porque encontra aquilo que estava perdido. E Jesus continua: eu vos digo que desse modo há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí, os fariseus e os escribas deviam estar ali se entreolhando. E ele vai falar então a parábola do filho pródigo, que eu trago aqui com o nome de parábola dos dois filhos. Eu particularmente prefiro. Inclusive eu trouxe a foto, né, que se tivesse a imagem, que se tivesse Instagram naquela época, essa era a imagem do Instagram. Porque enquanto a gente não é contrariado, os dentes à mostra, família feliz, está todo mundo bem. Então nós temos aqui um pai à nossa direita, o filho mais velho no meio e o filho mais novo, uma propriedade, né, tudo muito próspero e todo mundo bem. Mas agora vamos pensar aqui, no contexto dessa aqui especificamente. O que era para aquela época, o que é ainda para muitas famílias, você pensar na continuidade da família, nos filhos. Os filhos representavam a continuidade do ofício, dos bens, da propriedade. Então, ter filhos era principalmente pensar sobre isso, principalmente os filhos homens, né? Então, se Jesus não conseguiu que eles compreendessem com a ovelha ou com a dracma, agora eles iam entender, porque Jesus estava falando da própria vida ali deles. Então Jesus vai dizer: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. E ele repartiu os recursos entre eles. E isso, se a gente fosse um pai dessa época, veja bem, esse filho está dizendo o quê? Olha, para mim é como se você morresse. Você morreu. Eu não quero mais um convívio com você. Eu não quero mais ser educado por você. Eu não quero os teus exemplos. Eu não quero nada. Eu quero o seguinte, eu quero viver a minha vida no lugar que eu quiser. Então, me dá os recursos que eu tenho direito, me dá a minha herança. Não consta aqui que o pai tenha reclamado, tenha dito, mas olha só, quem te sustenta sou eu. Você vai fazer besteira, me ouve, eu sou mais experiente. Não. Ele repartiu os recursos entre eles. Pensa aí. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante. Essa tradução é toda que está no Novo Testamento do Haroldo Dutra, tá? E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Esse é o filho pródigo. Viver dissolutamente é desperdiçar. Isso é ser pródigo. Às vezes as pessoas confundem o português, né? Parece ser próspero, mas não é. O pródigo é o desperdiçador. Então ele pegou tudo, foi para onde ele quis ir, ficou lá e gastou tudo. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. E aí ele acabou indo cuidar dos porcos. Mas ele tinha fome. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas, que são as alfarrobeiras, são árvores que formam vagens.
E essas vagens são pisoteadas para servir de alimento para o gato, para o porco. Isso virou até uma forma de medida, né, de pesagem. Então ele queria, porque as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então a fome era tanta que ele queria até comer a comida do porco, mas ninguém dava para ele. Mas aí ele cai em si. Então ele fez tudo o que ele quis, da forma que ele quis. Só que aí mudou o meio. Gastou tudo, não tinha mais nada, estava com fome e começou a pensar o que ele tinha, o que ele deixou de ter. Então, caindo em si, ele diz: quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome? Primeiro, então, o arrependimento, cair em si. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi. Então ele vai começar o processo ativo. Essa é uma lição que está ali, bem nas entrelinhas, né? Porque a humanidade, desde sempre, ela quer o Salvador. Ela não quer caminhar para se salvar. E o que é se salvar? É progredir, é evoluir, é se melhorar. Então não é alguém para simplesmente mudar as coisas, mas é o caminho que eu faço para eu me mudar e com isso eu contribuir para a mudança geral. Por isso que às vezes a gente fica ali, mas eu não aguento mais esse mundo de provas e expiações. Mas vamos lá, vamos nos olhar no espelho. Como estamos cada um de nós no processo de regeneração? Porque se cada um de nós continua ainda aqui dentro um mundo de provas e expiações, né? Ora bom, ora mal, ainda pensando, arquitetando maldade, ainda arquitetando julgamentos nocivos contra os outros, então aqui ainda está provas e expiações, então não vou conseguir mudar. Não é assim, né? Não é uma varinha mágica, não é um estalar de Deus. Então, esse ensinamento está ali nas entrelinhas, né? É cair em si e pensar, bom, e agora? O que eu faço? Irei ao meu pai e lhe direi, pai, então assumir, ser sincero com você, com o pai. Pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como a um dos teus assalariados. Me dá um trabalho. E aí ele fez isso. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. E aí ele vai chegar. Só que ainda lá na estrada, o pai o viu. Olha como é que ele chega. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Quanto amor, né, que Jesus coloca aqui nesse momento, nesse trecho. Disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E disse o pai para os seus servos, trazei para fora a principal estola, né, a túnica, e vestiu, dai um anel para a sua mão. Então ele está dizendo, não, você é meu filho. Você tem direito a tudo isso. E sandálias para os pés. Trazei um novilho cevado. Então era o bezerro, né? Bem nutrido, aquele que é para as ocasiões especiais. Sacrificai-o e nos deleitemos, comendo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. E nós vamos, é claro, que todos aqui, né, todos nós, vamos analisar cada um desses personagens. A princípio, a gente pode pensar que a parábola acabou. Tem a representação, né, numa obra de arte, onde o filho, então, com as roupas rotas, está
Só que essa parábola não tem 2 personagens. Ela tem 3. Porque tem o filho mais velho. Por isso que eu prefiro falar a parábola dos 2 filhos, né? Tem o filho mais velho, que a gente vê bem na imagem, que está na espreita. Eu acho que esse ensinamento aqui também é muito bom para a gente. Vamos só finalizar a parábola. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu músicas e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele nem entrou. A coisa incomodou tanto ele que ele nem entrou. Ele foi saber com alguém o que estava acontecendo. E aí, o servo lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado porque o recuperou saudável. E ele, filho mais velho, ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, aí o pai veio ao encontro dele, né? O exortava: não vamos entrar, meu filho. Em resposta ao seu pai, ele disse: eis que te sirvo há tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou os teus recursos, sacrificaste para ele um novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Meus irmãos, vamos lembrar do contexto das 3 parábolas? Como Jesus, né? Como Jesus é profundo. Como ele é profundo. Olha, vamos acompanhar a didática dele. E ele fala da ovelha, um animal, se perdeu e a alegria, né? E a busca pelo animal e a alegria de ter encontrado. A dracma perdida e a alegria de ter sido encontrada. Aí ele vai no crescente, né? E aí aqui ele vai falar do filho, do desejo do filho, da forma como o pai aceita aquilo porque é o seu filho, e depois a forma como o pai o recebe e como o irmão, que era aquele que aparentemente era o bom. Porque esse não era visto como pecador, era? Não. Ele não disse para o pai: eu quero ir embora, eu quero os recursos. Ele não fez nada disso. Ele continuou do lado do pai. Então, aparentemente, ele era bom. Mas por que aparentemente? Porque, na verdade, ele não se alegrou com o retorno daquele que estava perdido. E era isso que ele devia ter feito, correto? Se ele realmente amava o pai dele, ele ficaria feliz com esse retorno. Estamos chegando aonde Jesus quis chegar? Então vamos analisar os 3 personagens: o pai, o filho pródigo e o filho egoísta. O pai. Quem é o pai? De quem Jesus está falando quando ele fala do pai dessa parábola, por favor? Deus, nosso Pai. Então, esse é o grande, é a referência. O Pai é a referência. E é a referência que tem aquele conhecimento e, ao mesmo tempo, o amor, a compreensão, porque sabe que cada um tem seu tempo. Ele conhecia os 2 filhos. Os 2 filhos somos todos nós, humanidade. Como é que ele fez quando o mais noivo quis ir embora? Ele deu a lição de moral, ele falou que não? Não, ele deixou ir. Porque ele respeitou uma coisa
que a gente fala muito na doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. E eu, quando leio essa parábola, vou confessar para vocês que eu fico assim: quantas vezes eu já fiz isso? Em quantas encarnações eu já fiz isso? Porque eu recebi a família, o planejamento reencarnatório, os talentos, como a gente fala na parábola dos talentos. E aí vim. E vindo eu fiz o quê? Não quero saber de nada disso. Eu quero aproveitar. Eu quero estar na vida e passar pela vida só vivendo. Em quantas encarnações, meus irmãos, já fizemos isso? E aí, hoje estamos aqui. Hoje somos espíritas. Não quer dizer que nós somos melhores, mas quer dizer que estamos num bom caminho. Quer dizer que hoje procuramos fazer a autoanálise. Hoje procuramos observar, ter consciência dos erros que cometemos, para que não cometamos mais. E quando eu penso nessa parábola, pensando em mim, eu fico sempre pensando assim: quem é que me abraçou quando eu voltei? Quantos já passaram pela gente, antes da gente, e não nos julgaram? E fizeram o quê? Eles estavam nos esperando, olhando lá longe a hora que a gente ia cair em si, e que a gente ia dizer: chega, eu não aguento mais errar, eu quero voltar para Deus. E Deus vai ter os seus mensageiros, um pai, uma mãe, um irmão, um padre, um espírita, um ateu, alguém que não nos julgou pelo livre-arbítrio que a gente teve ali a condição de usar, mas que viu em nós o arrependimento e fez o quê? Nos acolheu. Esse abraço, eu acho que Jesus ele dedica ali naquele trecho, né? Claro, quem escreve é Lucas, mas acho que a forma como se foi colocada é para que a gente se coloque mesmo no lugar daquele que quer ser abraçado, quer ser recebido com carinho, para que a gente faça isso com os nossos irmãos. Então essa é a reação quando ele volta. E o ensinamento ao mais velho. Ele podia ter brigado com o filho mais velho. Ter dito: olha só, mas se você já sabe tudo isso, se você nunca saiu do meu lado, como é que você está surpreso com a minha atitude? Mas o que ele faz? Ele mais uma vez demonstra humildade. Ele saiu correndo para abraçar o filho, não foi? Ele não esperou o filho vir até mim. Olha só, eu podia ter feito isso, como um pai ali. Não, olha só, você foi embora, você gastou todos os recursos, você me deu como morto na sua vida, agora você que vem até mim. Mas ele corre em direção ao filho, porque aquela ovelha estava perdida, aquela dracma estava perdida. E quando o mais velho tem essa postura, ele demonstra que ele também estava perdido. E aí o que ele faz? Ele não diz assim: vem aqui para dentro você que eu quero te falar umas coisas. Ele sai em busca do filho mais velho. Ele demonstra humildade. Então, vamos analisar agora o pródigo. Seu desejo de ir. Porque cada um tem seu tempo. Quantas pessoas a gente conhece que estão nesse ponto? As pessoas que estão usando a sua encarnação da maneira como acham melhor. É o desejo, e a gente tem que respeitar esse livre-arbítrio. O desperdício, que pode ser o desperdício de 1, 2, 3, 4, quantas existências? A fome, que pode representar aqui um sofrimento, porque muitas vezes essa é a maneira que Deus encontra para que a gente busque se aproximar dele, para que a gente volte a ele, né? Porque a semente dele está aqui. Então esse retorno pode ser pelo sofrimento. A fome, que pode representar aqui, é a fome de espírito mesmo, né? Da essência que nós somos. E não mais as ilusões do mundo. A maneira como ele se arrepende
importante que ele trilhe esse caminho para ele chegar no ponto que ele chegou. Isso é uma coisa que a gente, como pais e mães, né, a gente tem essa dificuldade de deixar isso acontecer para a pessoa aprender, porque a gente aprendeu assim. É muito difícil, mas Deus é bom, é Deus, né? A gente não pode nem ser perfeito, que Ele está além disso tudo. Né? E aí o retorno. E esse retorno vai representar uma nova vida daqui em diante. O filho egoísta é o que disse, né? Ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve lá. Porém, ele não conseguiu aprender o que ele devia ter aprendido. Então, ele faz as suas exigências. E eu acho que isso é o que de pior a gente pode fazer. A gente ser bom e exigir, se dizer bom e exigir algo por isso. Porque a gente faz muito isso com Deus. Quando a gente passa por um sofrimento, que a gente está lá naquele momento difícil, a gente fala, mas como, Deus, que isso vai acontecer comigo? Olha só, eu vou na UNEC 3 vezes por semana, eu aplico estudo, eu estou nisso, estou naquilo, eu passo por alguém na rua, dou a minha esmola. A gente tem as nossas justificativas para tudo. A gente só esquece de usar as mesmas justificativas para o próximo, né? Então, a gente faz as nossas exigências como se ser bom, ou dentro daquilo que a gente entende como bondade, permitisse que a gente se sentisse melhor. E a gente não é melhor do que ninguém. Isso é muito difícil. Porque a gente está o tempo inteiro. Há pouco tempo estava falando com Isaura. Era uma palestra do joio e do trigo, e de repente eu me vi ali como julgadora, quem é joio e quem é trigo. Isso é o tempo inteiro na nossa vida. Se a gente não ficar fazendo esse exercício de se observar, a gente está fazendo isso. Eu acho que essa palavra aí, espreita, eu botei ela em caixa alta de propósito. Quando teve aquele seminário da 2000 anos, né? A gente viu ali, né, Márcio, relendo o livro, quantos ficam na espreita. Aquilo, gente, eu fiquei com isso na minha cabeça, eu estou ainda com isso na minha cabeça, semanas, olha quanto tempo tem, 2 meses. Porque a gente fica observando o seguinte, quem vive e quem fica na espreita, a gente não pode escolher o outro lado. Que a gente viva, que a gente erre, que a gente volte, caia, levante, peça desculpa, peça perdão, diga a Deus, eu nunca mais vou fazer isso, vai fazer daqui a pouco, mas que a gente viva. Mas ficar na espreita, é um papel muito feio. Por isso que eu botei ele aqui para a gente pensar junto, né? Ciúme, inveja. E aí, com quem a gente se identifica? Pode ser que tenha momentos na vida que a gente consiga até se identificar com Deus, olha, e a gente está caminhando para se melhorar, a gente quer se melhorar, mas muitas vezes ainda não se identificamos. Eu acho, gente, que mais do que o pródigo a gente ainda se identifica com o egoísta. Eu fico imaginando, eu acho que essa imagem aí está ótima, né? Aí Jesus conta as 3 parábolas. Finaliza. E será que ele deu aquela olhadinha? Aí deu aquela olhadinha. Como ficaram os fariseus e os escribas ao ouvir Jesus? Veja bem, o filho egoísta, ele se negou a entrar na casa, porque o filho pródigo estava lá. É isso. Eu sei a lei, esse é pecador, então eu sei, ele não sabe, eu mereço e ele não merece. E Jesus vem mostrar para a gente toda uma nova visão a respeito de Deus sobre todos nós, humanidade. O que importa para ele é que todos nós realmente aprendamos, caiamos em si, para retornar a ele, para sermos cada dia melhores. E não se a gente, é como ele disse para Nicodemos, né? Quando Nicodemos diz para ele, mas mestre, eu tenho que, Nicodemos
autoridade moral de Jesus. Mestre, eu tenho vivido toda a minha vida interpretando a lei, né? Guardo a lei. E aí Jesus vai dizer, antes dele falar, né? Na verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele antes vai dizer, isso está lá no Humberto de Campos, no Boa Nova, que mais do que interpretar a lei, era necessário sentir a lei, ou seja, viver a lei. E é isso que ele vai dizer aqui. Então, quem somos nós para dizer aqui, com esse aqui eu não fico? Né? Com esse aqui eu não convivo. Esse aqui já errou isso, já errou isso, já errou isso, e não sento do lado dele. Gente, esquece isso. Isso não é ser cristão. Ser cristão é o seguinte, a gente sabe, tem consciência, essa pessoa fez isso, ou pelo menos dizem que fez. Vou rezar por ela. Isso é ser cristão. Vou contribuir com o meu exemplo para mostrar algo de bom para essa pessoa. Pode ser que ela nunca tenha visto uma atitude positiva na vida. Eu não sei como é que ela foi criada, como é que ela foi educada. Eu não posso ser fariseu, eu não posso chegar e dizer assim, não. Isaura que fala, volta e meia, né? Com esse eu não tomo passe. Já imaginou? Não, gente. Isso é o que a gente já fez. Agora a gente se propõe a fazer diferente. Então nós vivemos num mundo muito complicado, porque a gente fica sabendo das coisas de uma maneira muito rápida. E quando a gente souber de alguém que está cometendo um ato, né, horrível, em vários níveis, rezemos pela pessoa. O fulano ganhou a eleição, eu não gosto do fulano. Não, você pode até não gostar, mas ele não é filho do mesmo pai, ou a gente vai fazer que nem um filho egoísta. Como é que ele fala ali? Quando chegou este teu filho. Este teu filho é meu irmão. Não vai adiantar, gente. A gente vai ter que gostar de todo mundo. Caminhar com Jesus é isso. Pode ser que a gente não morra de amores, mas a gente começa não querendo mal e pensando no bem. A gente tem que começar por aí. Esse é um exercício. Caminhando aqui para o final, eu trago duas passagens que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos, porque eu vejo como um bom complemento aqui ao que Jesus disse. Primeiro, que está em Mateus 5, isso ainda está no Sermão do Monte, né? Versículos 23 e 24. Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltar a oferecer. Não completa? É um filho egoísta, não adianta. Ele ficar ali, ele fazer tudo, né? Tudo que é de praxe ser feito. Mas ele ainda tem algo contra alguém. Então, primeiro, para Deus, o que importa é isso, é a nossa prática de vida, né? Mais do que qualquer outra coisa. E o segundo momento é bem semelhante a esse, né? E não por acaso Kardec coloca junto. Reconciliai-vos o mais depressa possível, na verdade é a continuação, né? Dos versículos. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais mandado para a prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo. É mais contundente. E como é que a gente pensa aqui? A gente pensa nisso, em quem está conosco nessa caminhada. Kardec aqui ainda vai trazer a luz do Espiritismo para a gente pensar, né, que esse adversário desencarnado, ele ainda pode ser, a gente pode ainda se iniciar em um quadro obsessivo. Então, ele ainda fala isso, ainda explica isso para a gente no Evangelho. Então, são duas situações para a gente pensar sobre essa questão, né, do que a gente tem de animosidade com alguém. E que mesmo que a gente saiba tudo, todas as questões do Livro dos Espíritos, todas as questões, todos os capítulos do Evangelho, não é esse o objetivo
objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é a prática do amor ao próximo. E para concluir, eu quero que a gente reflita sobre essa imagem aqui. Essa imagem, ela é feita em cima daquela passagem de Pedro, né? Quando Pedro começa a andar sobre a água e aí ele se desvia e afunda e Jesus vai trazer. E por que essa imagem, dessa maneira, é a forma que eu quero refletir aqui com vocês no final? Dentro disso que eu coloquei, que eu me abri, pensando, né, quantas vezes eu já fui esse filho pródigo, como também poderíamos pensar quantas vezes já fomos o filho egoísta, ou somos, mas é a imagem de alguém que está pronto a nos resgatar sempre. Essa é a imagem de Jesus, que é aqui o mensageiro de Deus, se a gente for pensar no sentido, né, de que a gente poderia estar pensando que Deus também nos resgata. Então, a necessidade que nós temos de nos aproximar de Deus e de Jesus, eu acho que esse é o grande ensinamento dessa parábola do filho pródigo. É a necessidade que todos nós temos de nos aproximar de Deus, ou eu de Jesus, que vai representar praticamente a mesma coisa, o sentido da frase. E essa aproximação que Jesus vai nos explicar, ela passa pelo amor de Deus e pelo amor de Jesus, que estão ali atentos, esperando o momento que a gente vai retornar ou o momento que a gente vai cair em si. Então, um profundo amor e uma profunda compreensão, que ao meu ver é como a gente deve procurar agir com o nosso próximo. Porque a gente precisa que hajam assim com os nossos defeitos. Então, da mesma maneira, o nosso próximo, ele precisa que a gente também faça isso. Então, é o respeito ao livre-arbítrio, ao tempo de cada um, sem julgamentos, sem comparações, o ensino pelo exemplo. Vamos observar a própria vida de Jesus e essas parábolas todas, né? Como é que elas vão mostrando para a gente esse exemplo, né? Todo, esse ensino pelo exemplo. O perdão, a compaixão, o acolhimento. Então, tudo isso eu acho que a gente consegue ver, a gente consegue juntar com a parábola aqui olhando essa imagem. E como Jesus precisa que a gente trabalhe com Ele, formando novos elos. Quando eu coloquei aqui para vocês o seguinte, olha, vamos pensar quantas pessoas já foram nas nossas vidas aquele abraço que o pai dá no retorno do filho pródigo ao lar. Talvez a gente não lembre. Provavelmente uma delas é quem é o nosso anjo da guarda atualmente. Então eu acho que cabe a gente ter esse pensamento de gratidão também após lermos essa parábola. A gratidão por todos esses seres, sabendo o nome deles ou não, mas a gratidão por que estamos aqui. E com certeza os nossos anjos da guarda contribuíram muito para isso. Não nos julgaram, respeitaram o nosso livre-arbítrio, respeitaram o nosso tempo, continuam não nos julgando e nós sabemos que nós somos terríveis, né? Aqui dentro só nós é que sabemos. E estamos aqui. Outros que passaram pelas nossas existências ou que estão ainda conosco e que representam importantes referências. Um amigo, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho até. Alguém que de alguma maneira percebeu que a gente estava lá com a fome de espírito, apacentando porcos, e que nos ajuda a gente acordar. Então, o que eu desejo, meus amigos, é que a gente firme esse propósito
propósito conosco de, nessa parábola, nos identificarmos cada vez mais com o Pai e cada vez menos com os filhos. Mas que, cientes disso, a gente também, cada vez mais, julgue menos os filhos e trabalhe mais com o Pai. Porque Jesus espera isso de nós. Que essas ferramentas, esse aprendizado, tudo que nós temos recebido, todo esse amor que nós temos recebido para estarmos aqui hoje, ele nos sirva como munição para que cada vez mais sejamos realmente ceareiros com Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ampare. Eu espero que vocês possam ter colhido dessa passagem um pouco daquilo que eu também colhi, que foi um grande aprendizado para mim. Muito obrigada. Que assim seja. Nós agradecemos a Dani pela apresentação, pelo estudo. Nossa, tem coisa aí para a gente pensar, né, Zó? Muito bom. Pena que a gente hoje teve de encarnados, tivemos nem tantas pessoas assim, a gente compreende por causa do medo da chuva e tudo, mas a gente vai colocar a partir de amanhã vai estar no YouTube, então divulguem para aqueles que não vieram, no canal da UMEB. As palestras, todas as palestras de segunda, quarta e sábado, elas não passam ao vivo, mas no dia seguinte a gente já disponibiliza para quem não pôde estar aqui que possa assistir, tá bom? Muito obrigado. E nós vamos aproveitar a presença de Ara aqui para fazer a nossa prece final. Eu vou até um susto, pegadinha, não precisa sair daí não que eu levo o microfone aí. E aí depois a gente tem um recado para dar para vocês antes do passe, tá bom? Deus, nosso Pai, Jesus, mestre amigo, te agradecemos, Senhor, pela noite de hoje. Quanto ensinamento, quanta beleza, Senhor, no teu Evangelho. Que cada um possa voltar para o seu lar em paz, Senhor, tendo essas lições, acompanhando a cada um também, Senhor. Que possamos ter uma noite e ainda vamos aproveitar bastante esse teu Evangelho, Senhor. Abençoe essa casa, seus trabalhadores, abençoe a todos que aqui estão, Senhor, e possamos voltar para os nossos lares em paz, levando a paz. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Os aplicadores de passe, por favor.